Em que momento eu sou o melhor Alisson? Cara, é quando eu tô fazendo o fora de série. É quando eu tô ouvindo pessoas, fazendo alguma coisa que eu acredite, quando eu posso ser quem eu sou, super à vontade, falar o que eu acho. Nesse momento eu sou o melhor Alisson. Eu optei de deixar de ser o Alisson bom às vezes o Alisson mais ou menos, às vezes, para ser o melhor Alisson toda hora, entendeu? Então hoje eu sou o melhor Alisson 24 horas por dia. Essa foi minha decisão. Teve duas partes na minha infância. Assim. Eu tive uma parte muito boa, que foi uma parte onde eu vivi mesmo uma vida de brincar na rua, de jogar futebol na rua, enfim, de voltar de tarde de casa tudo sujo para tomar banho e se preparar para a aula no outro dia, assim, uma parte bem normal. E teve uma outra parte que foi mais difícil, assim, que eu tive... Eu acho que eu e a minha família, a gente seguiu meio caminhos diferentes, assim. Eu acho que essa é a melhor forma de definir o que aconteceu. Eu tinha uma infância bacana em relação a dinheiro, em relação a ter coisas, e depois eu passei a não ter mais. Então isso foi um choque também que ajudou muito nessa mudança. Então o resultado que saiu dali foi um cara muito forte, assim, isso que eu posso te falar. Com 15 anos eu já tinha saído de casa, 16 anos já morava sozinho, já tinha começado a trabalhar e estudava ao mesmo tempo. E isso tudo me colocou no mundo muito cedo, né? Eu tive que amadurecer cedo. Talvez eu quisesse estar fazendo o que as outras pessoas estavam fazendo da minha idade, entendeu? Estavam saindo, se divertindo, sem se preocupar. E eu estava mais focado em trabalhar, estava mais focado mais preocupado com as coisas, com a vida. Enfim, mas aí eu mudei completamente, mudei de cidade, fui morar em Caxias do Sul. Eu não tinha certeza de como ia ser minha remuneração, não sabia nada, porque ela era totalmente diferente do mercado tradicional. A XP já era uma empresa aberta, meritocrática, coisas que eu nunca tinha vivido. Então, para mim, foi um risco gigantesco, mas ao mesmo tempo foi onde eu me formei assim, para o mercado, para entender como funciona o mundo de verdade. E acabou dando certo na XP. Assim, eu continuei com aquele meu ímpeto maluco de querer crescer, ser dono do mundo. E eu entrei lá, logo me destaquei, logo virei sócio, e a empresa crescendo muito, e acabou que em 2010 eu vim para São Paulo. E aí é uma nova fase da minha vida, que é não só ter aprendido como funciona o mundo, é estar no lugar que funciona o mundo, que é São Paulo, né? Que é um dos lugares, é São Paulo. Na verdade, a primeira coisa que me motivou a fazer o Fora de Série foi: o mundo tá chato pra cacete, tá muito chato. Então eu tava cansado disso, eu não aguentava mais sentar com as pessoas na mesa e ficar discutindo. Ah, tá ruim, esse ano eu não vou fazer nada, esse ano eu não vou investir nada, esse ano eu vou ficar quieto. Cara, como assim, cara? Assim, o Brasil é um celeiro de oportunidades, entendeu? Assim, é de longe um dos lugares no mundo onde tem mais oportunidade. Aqui tem oportunidade no setor básico ainda, que é de infraestrutura. A gente não tá discutindo oportunidade de tecnologia. Aqui tem ainda no básico. Então assim, cara, como assim não vou fazer nada? E aí a primeira coisa que me surgiu na cabeça é: eu vou fazer um canal que tenha só coisa boa, cara. Só gente que tá fazendo a coisa acontecer, que tá, não importa o que, mas que tá indo bem, que tá pensando bem, que tá querendo coisas boas. Não interessa se tá caindo o mundo, se tá explodindo o mundo, o cara tá vivendo a vida dele, fazendo a vida dele. Porque quando tu fala pro dramático, cara, tem gente que tá indo bem. Ele vai falar: não, mas é um cara que deu sorte, é um cara que não sei o quê, é um cara que teve um período, herdou da empresa, não sei o quê. Cara, eu queria mostrar que não, que tinha gente igual a ele, era vizinho dele que acordava e tinha um dia bom. Se tu imaginar assim, uma forma de imaginar isso é: tem duas casinhas aqui, dois cidadãos. Um acorda, e aí do lado dele tem sol, o outro acorda, tá chovendo do outro lado. E é o mesmo mundo, é o mesmo lugar, só que isso tá dentro da cabeça do cara. O que eu olho estritamente é o comportamento. Não me interessa se é rica, se é pobre, se já foi rica, se já foi pobre, da onde vem. Se tem uma pessoa que tem escala para ajudar 1 milhão de pessoas, ótimo. Agora, se tem uma pessoa que não tem essa escala, mas ela só é uma pessoa bacana em casa, é um bom pai, tá valendo já, entendeu? Então o que eu olho é isso. Porque pra mim, realmente, o Fora de Série vai fazer diferença mesmo quando ele chegar no cara que tá lá no interior, sei lá, do Amapá, e o cara não tem muito acesso às coisas. Muito acesso às coisas que eu digo é acesso a conteúdos assim. Então quando eu chegar naquele cara e tocar aquele cara, pra mim aí vai estar fazendo a diferença.
E ele não é um projeto que vai mudar as pessoas. Ele não é isso. Ele não é um projeto que quem assiste vai se revolucionar, vai... Pode acontecer. Ele é parte de um processo muito maior. Logo que eu comecei, logo que eu tava gravando Fora de Série, um dos caras que eu gravei, que foi José Felipe de Castro, me indicou o Marcos Vinícius Freire, que é o ex-jogador de vôlei que toca o Comitê Olímpico. Eu não conhecia ele, não conhecia. E ele me indicou, e aí, bicho? O cara me indicou, um Fora de Série indicou o cara dizendo que o cara é fora de série, eu não conheço ele, o que eu faço? Assim, eu tinha um pouco esse desafio, será que ele é fora de série mesmo? Será que não é e tal? Mas eu falei, bom, se o Zé indicou, ele é fora de série, não vai indicar alguém que não seja e tal. Daí eu marquei para conhecer o Marcos Vinícius. E nisso, antes, muito engraçado, eu pesquisei no Google quem era. Aí eu fui ver no Wikipedia, tava lá, Marcos Vinícius Freire, nasceu em Bento Gonçalves, mesma cidade que eu, lá no sul. Conheci ele, a gente se deu bem rápido, assim, muito rápido. A gente bateu, assim. Gravamos o episódio, e aí quando acabou ele falou assim, cara, vai ter o lançamento do meu livro hoje lá na livraria, no Marketplace lá. Ele falou, tu não quer ir lá? Aí quando ele saiu eu fiquei pensando, será que eu vou nesse troço, cara? Falei, cara, eu fiquei passando na minha cabeça, será que eu nem conheço, nem sei, cara, vou lá ficar lá fazendo média lá, não sei. Só que aí me deu um estalo no final, eu falei assim, não, vou ir, tem que ir. Pensando naquilo, cara, não pode deixar de ir, tem que ir. Cara, eu peguei e fui. Cara, uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida. Porque eu cheguei lá, tava lá ele reunido e tal, com algumas pessoas, eu cheguei, ele já viu lá, ele tinha me conhecido naquele dia. Já me tratou como se me conhecesse, fosse amigo de anos. Falou, pô, tu veio, que bom, bacana, vem aqui. Hoje tu vai conhecer um monte de fora de série e tal, não sei o quê. Eu fiquei ali, beleza. Aí depois passou algum tempo ali, tinha um loungezinho ali, ele passa a assinar os livros, autografar e tirar foto. Que daí tem aquela mesinha, aquela coisa tradicional. E ele fala assim, cara, Alisson, vem aqui, fica aqui do meu lado, que eu vou te apresentar os fora de série. Aí eu já estranhei, né? Eu falei, pô, é o dia do cara. Talvez um dos dias mais importantes da vida do cara, tá lançando um livro. É o momento dele, e ele dividindo esse momento, assim, me colocou ali, eu falei, cara, o que é isso? E aí quando eu olhei aquela fila, tava cheio de gente ali, entre executivo e atleta, gente fora de série, que eu queria muito chegar perto. Então assim, tava ali a Avirna, tava ali o Giovanni, Gustavo Borges, tava ali o João Pedro Paro, que é presidente da Mastercard, tava todo mundo ali. E aí eles chegavam na mesa, cumprimentavam ele, tiravam foto, assinavam, e ele falava assim, cara, tu tem que participar de um projeto muito legal, tá aqui o Alisson, fala com ele. Aí chegava o cara pra mim, meio que eu tinha que falar. E foi assim a noite inteira, cara. Acabou tudo. Eu fiquei com ele até as 11 horas, que era o final. Eu tinha, cara, mais de 30 fora de série, só naquele dia. Eu falei assim, cara, o que é isso, cara? Conheci o cara hoje, e o cara pegou, sem egoísmo nenhum, dividiu um momento que era dele, comigo, pra ajudar meu projeto, que ele também não conheceu, assim, não sabe nem o que vai acontecer, para me apresentar as pessoas. Falei, cara, olha isso. Então, assim, esse foi um momento que eu vi que duas coisas eu aprendi nesse momento. Uma, se eu tivesse deixado de ir, ia ser uma cagada imensa. Eu ia ter deixado de viver esse negócio, ia ter feito muita diferença. Segundo, cara, o cara não ser egoísta e dividir as coisas é muito bacana. Meu maior desafio é eu conseguir me equilibrar, porque eu sou muito intenso. Então assim, eu faço as coisas com muita intensidade. E quando eu encontro alguma coisa que realmente se encaixa comigo, eu vou muito forte com ela. Eu aprender que fazendo o que eu gosto, eu posso ao mesmo tempo ganhar dinheiro, esse é o meu maior desafio que eu tenho diariamente, né? Cara, o maior aprendizado que eu tive nesse ano, sem dúvida, é que estar próximo de pessoas faz muita diferença. E o próximo que eu digo não é próximo para te utilizar isso em função do teu negócio. É porque quando tu tá perto de muita gente, quando tu conhece muita gente, quando as pessoas sabem o que tu faz, quando as pessoas te conhecem, cara, tu acaba tendo um suporte muito grande para muita coisa. Isso na tua formação como pessoa, no teu negócio. Então assim, o mundo ele é muito crossover hoje, ele se cruza muito. Então, ou tu tá no meio dessa cruzada, ou tu tá fora do mercado. E eu hoje tô no meio, eu conheço as pessoas, eu sei o que cada um faz, eu conheço bastante gente de vários meios, então, cara, tem oportunidade, negócio, de conversa a todo momento. Cara, pessoas que eu nunca ouvi falar na minha vida, que me chamam às vezes na rede social e falam, se eu queria bater um papo contigo, eu já fui me encontrar. Assim, que se tu for ver, é uma loucura. Mas eu fui porque, cara,
eu quero conhecer, eu quero ouvir, independente de quem seja. Até porque as pessoas que me ajudaram a fazer o Fora de Série foram um pouco assim, né? O João e o Júnior, eles eram do interior de Minas. Cara, não conhecia eles e eles queriam me apresentar um projeto. Se eu tivesse ido nessa onda de, não quero, tô cheio de coisa aqui, eu nunca ia ter falado com eles, não ia ter acontecido o Start, não ia ter acontecido o Fora de Série, nem nada, nem essa mudança na minha vida. E eu não ia ter encontrado dois caras que hoje são meus dois amigos, parceiros e dois grandes empreendedores. Então o fato de ouvir, ele faz muita diferença. Então o que eu aprendi é ouvir e devolver sempre, né? Assim, eu pego muita coisa das pessoas, mas eu tento devolver e vou devolver com o passar do tempo com certeza absoluta. E isso que eu tô falando não é dinheiro. É devolver com carinho, é devolver com uma homenagem, é devolver com um projeto e uma oportunidade. É isso que eu estou falando. Construir uma nova fase na minha vida, que aí é aquela fase que eu vou adiantar de novo, que é construir uma família, que é fundar uns alicerces maiores na vida, etc. É meio irônico isso, porque eu estou fazendo isso justamente quando eu estou dando uma virada gigante na minha vida, né? Que é sair para um projeto que eu tenho que construir do zero, que etc. Mas, ao mesmo tempo, como eu disse, eu aprendi que essas coisas não são combatentes, elas são complementares. Então, sem dúvida, isso é uma das coisas que me move. E, cara, mas eu acho que o principal que me move é não saber o que me move, entendeu? Eu sempre fui muito cinéfilo, eu gostei muito de cinema, estudei um pouco isso, assim, comigo mesmo, etc. Mas nunca trabalhei efetivamente. E hoje estou tendo a oportunidade de fazer isso. Então é uma das coisas que eu quero me aprofundar muito, quero aprender muito. Assim, eu quero entrar nesse meio de verdade, não é só com Fora de Série, com outros projetos. Então é um meio novo para mim, então é como iniciar do zero. Então o que me move também é essa descoberta. Tem alguns momentos que me marcaram muito na minha vida. E o primeiro deles foi muito simbólico. Que quando eu estava ainda na escola, estava no terceiro ano terminando o colegial, a gente fez um dia que a gente saiu da sala e foi, enfim, passar um dia mais livre, mais vivendo esse final de colegial. Naquele dia, todo mundo de surpresa recebeu uma carta dos pais. E aí eu recebi uma carta da minha mãe. E eu já tinha saído de casa esse período, então eu já não falava com a minha mãe há um tempinho já. Não falava direito com a minha mãe. Eu recebi a carta da minha mãe e isso foi um choque já pra mim. E aí eu li e tava até hoje eu tenho essa carta e tava lá dizendo, pedindo desculpa de várias coisas, dizendo que gostava muito de mim, que me amava, etc. Falando várias coisas, abrindo o coração mesmo. E na hora eu me emocionei, comecei a chorar. E aí todo mundo se abraçando ali. Aí teve uma menina que me abraçou, uma colega minha de muito tempo, e falou assim, tu é uma das pessoas, abraçado, tu é uma das pessoas mais fortes que eu já conheci. Cara, aquilo lá me marcou demais, porque primeiro que a gente era tão jovem, sabe? Eu via um negócio daquele lá, é impactante, assim. Eu vi ela, que era jovem, talvez eu fosse um pouco mais, eu já tivesse mais machucado de tanta coisa, tivesse mais maduro. Mas eu vi dela isso, já ter percebido isso. E outra que foi uma afirmação pra mim. Eu sabia que eu tava forte, que eu precisava ser forte, mas ouvir alguém ir lá e falar, cara, tu é um dos caras mais fortes que eu conheci, ali foi um marco, assim, no timeline ali foi um ponto. Foi assim, cara, a partir dali eu disse, eu não posso desmerecer o que as pessoas acham de mim, entendeu? Se elas acham que eu sou muito forte, se elas veem isso em mim, eu tenho que ser esse cara, entendeu? O que me dá combustível é todo dia ter um feedback, no mínimo um por dia, de alguém falando, Alisson, cara, eu vejo o Fora de Série toda semana, isso que me inspira, me ajuda, obrigado por fazer esse conteúdo. Alguém que vai lá e escreve, cara, que canal incrível, não parem, por favor. Todo dia, a minha meta é todo dia ter um comentário assim. Eu sei do dia que não tinha ninguém que assistia, que era uma pessoa por dia que assistia um vídeo. Tipo, hoje tem, sei lá, 1000 pessoas que assistem um vídeo por dia. Cara, eu sei o valor de cada uma delas, de cada uma.